Oi, gente. Todo mundo lembra que Lula fez campanha dizendo que iria abaixar o preço da picanha, né? Que iria fazer com que o brasileiro pudesse voltar a comer o churrasquinho no final de semana, não é? E essa promessa foi cumprida. Eu vou trazer aqui os detalhes, né? Mas o preço dos alimentos registraram queda no ano pela primeira vez desde 2017 e o preço das carnes caiu 9,29% em média em 2023. E eu vou trazer nesse vídeo não apenas uma análise da importância política e social disso, mas eu vou trazer também uma ideia no final do vídeo de como o Brasil poderia diminuir os gastos em saúde pública e, ao mesmo tempo, beneficiar ainda mais a população, tornando alguns alimentos mais baratos. Essa ideia que eu gostaria de saber a opinião de vocês, eu vou deixar para expor ela no final do vídeo. Então vocês têm que assistir o vídeo até o final para saber qual é a minha ideia, né? Mas eu quero trazer para vocês primeiro os dados, né? Como eu disse, o preço das carnes caiu 9,29%, né? Esses são dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, né, do IPCA, né? E ele traz exatamente isso, né? Que a inflação fechou o ano com 4,72% abaixo da meta estabelecida, né? E os alimentos desempenharam um papel crucial para atingir esse resultado baixo de inflação. A alimentação de domicílio registrou uma redução de 0,82%, com destaque para a expressiva diminuição nos preços das carnes, que apresentaram uma queda de 9,29%. Enfim, aqui tem cortes, né, nas carnes. A picanha teve uma queda de 9,49%, a alcatra uma redução de 9,93% e outras reduções significativas nas carnes. E o preço dos alimentos em geral teve uma queda significativa, e essa é a primeira vez de queda de preço desde 2017. Essa é a segunda vez que Lula reverte um quadro de alta histórica dos preços dos alimentos, né? Isso já tinha acontecido na época que Lula assumiu depois de Fernando Henrique Cardoso, que também já teve essa reversão. Só para vocês saberem, os alimentos em geral, aí eu não estou falando apenas de carne, tiveram uma queda de 2,4% em média, né? Situação que não se via desde 2017, né? E aqui é a coisa da picanha, a reversão que aconteceu no último ano de Fernando Henrique Cardoso, que registrou a alta recorde de 23,26%. Após reduzir gradativamente, o índice teve queda de 0,22% em 2006, no último ano do primeiro mandato de Lula, né? Aí vocês veem uma queda também muito significativa naquela época. Antes de falar da minha ideia, como eu disse, vai ser a última coisa que eu vou trazer no vídeo, eu quero falar um pouco sobre a importância política disso e a importância de vocês divulgarem esse vídeo e que essa informação chegue aos brasileiros. Que não é simplesmente um acidente da natureza, já aconteceu no primeiro mandato de Lula, essa queda progressiva do preço dos alimentos, e agora acontece, e no caso das carnes acontece ainda mais, uma queda significativa, né? Uma queda importante. E por que isso é importante, tanto do ponto de vista social como do ponto de vista político? Do ponto de vista social é óbvio, os mais pobres gastam um percentual mais alto da renda no consumo de alimentos e no consumo em geral. Se uma pessoa é da classe trabalhadora, ela gasta entre 70% a 90%, às vezes 100% da renda do que ela ganha por mês em consumo. Não só no consumo elétrico, mas no consumo de comida, no consumo em geral, ou seja, o consumo. E é por isso que tributar o consumo era uma coisa tão injusta, tão perversa do nosso sistema tributário, porque penalizava sempre os mais pobres. Quando você coloca a maior parte da carga tributária no consumo, quem se beneficia são os ricos, porque os ricos gastam o percentual de sua renda mensal no consumo entre 2, 3, 4, se for muito rico, talvez gaste até menos de 2% da sua renda em consumo. Porque quanto mais rico é, mais a pessoa tem dinheiro para gastar. Assim, o ser humano tem um limite de quanto ele gasta de consumo por mês. E quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais dinheiro tem para investir em outras coisas que não consumo, né? Então, sempre foi profundamente injusta essa tributação nossa ser centrada no consumo, porque ela acaba penalizando mais os mais pobres. Então, esses ganhos materiais
que o governo Lula está trazendo, que ainda são tímidos, 2,4% de queda no preço dos alimentos ainda é pouco, tem que cair mais, e eu vou trazer uma ideia de como eu entendo que poderia cair ainda mais em alguns produtos, em outros poderia até ficar um pouco mais caro, e aí eu vou explicar. E ganhos materiais para a classe trabalhadora é fundamental para a esquerda se solidificar do ponto de vista político, porque aí a esquerda vai mostrar que, olha, não é só discurso que a gente está dizendo que defende os interesses de vocês. A gente está trazendo ganhos materiais. Por isso que eu comemorei tanto aqui o retorno da farmácia popular, porque são medicamentos mais baratos para a população que precisa. Nada de automedicação em excesso. Mas as pessoas que têm receita, que precisam de medicamentos, sim, é fundamental que o preço desses medicamentos seja mais barato, porque, novamente, é um item de consumo que, se for caro, penaliza mais quem tem menos. Quem tem menos recursos, quem ganha menos. E qual é a minha ideia? Qual é a minha ideia de como eu entendo que o governo Lula poderia tornar os alimentos ainda mais baratos, alguns, e poderia tornar outros mais caros, mas aí ajudar a combater um problema de saúde. A minha ideia é a seguinte: o governo poderia introduzir uma tributação nova que atingia apenas os superprocessados e os alimentos que fazem mal à saúde. Vocês já devem ter visto que tem uma tarja nos alimentos que tem muito açúcar, ultraprocessados, que são excessivamente calóricos e tal. Os alimentos mais saudáveis, isso praticamente todos os especialistas em alimentação vão dizer, são os alimentos que são vegetais, frutas, proteínas naturais. Quanto mais processado é um alimento, com mais adição de açúcar tem, pior ele é. Mais desprovido de vitaminas, de sais minerais ele é, e mais danoso para a saúde da população ele é. Se o governo Lula fizesse um projeto de lei na discussão que vai ter da reforma tributária, já passamos essa primeira etapa, mas podemos ter ajustes, né, na tributação, em que se tributasse mais os alimentos que fazem mal à saúde, que produzem diabetes tipo 2, que produzem hipertensão, e a gente, ao mesmo tempo, tornasse cada vez mais baratos, desse incentivos fiscais aos alimentos mais saudáveis para transformar vegetais, frutas, proteínas cada vez mais baratos. Se a gente fizesse isso, o que é que aconteceria? E além de fazer isso, divulgar isso para que a população consumisse cada vez mais alimentação local mais saudável. O que é que isso produziria? Produziria uma população cada vez menos diabética, cada vez menos hipertensa, mais saudável, e a gente teria recursos para o governo federal que poderiam ser revertidos em benefícios. Ou seja, você poderia ter, na tributação dos superprocessados, uma quantidade da verba ser destinada a subsídios e a auxílio para transformar mais baratos os alimentos mais saudáveis. Para a gente produzir uma população mais saudável, e a população que come dos alimentos mais superprocessados, esses vão ficar mais caros, mas esses daí são mais caros por um motivo: eles fazem mal à saúde, né? Eu penso que já existe um amplo consenso de que alimentos superprocessados fazem mal à saúde, né? E tributar eles mais para poder transformar os alimentos mais saudáveis em mais baratos seria uma iniciativa muito boa, que teria um efeito a longo prazo de diminuir os custos do SUS, então teria um efeito sobre a saúde pública, porque nós teríamos uma população mais saudável, e além disso poderia baratear ainda mais, né, a alimentação base do brasileiro, que a gente poderia, além de baratear, incentivar mais facilmente uma alimentação mais saudável. Essa é a minha ideia. Aguardo comentários de vocês aí na seção de comentários, gente. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador. Um abração.